E aí galera, o vídeo de hoje é para ajudar você a resolver os principais problemas aqui do Excel. E eu já quero começar por um que não necessariamente é um problema, inclusive ele é o mais fácil de se resolver, que é o jogo da velha, esses vários joguinhos da velha que aparecem. O meu caso aqui é uma coisa bizarra, eu fiz realmente para te mostrar, para te chamar a sua atenção dessa bizarrice aqui. Mas o seu pode ser uma seleção pequenininha, grande, o que vai interferir é um único fator. Você fez uma fórmula corretinha, um cálculo correto, tudo que você fez estava certinho e você se certificou que estava tudo certo. Só que o grande problema é que o valor que você procurou, o valor que você calculou, ele era muito maior do que o tamanho, a largura da sua célula. Então o Excel, o que ele fez? Ele falou assim, olha, eu não consigo trabalhar, eu não consigo resolver isso sozinho. Eu vou precisar que você faça essa operação por mim. E aí você vai ter que fazer simplesmente isso aqui, ó. Vem aqui, abre um pouquinho mais e pronto, ele apareceu o valor. É somente por isso, porque ele não consegue mostrar tudo que está dentro da sua célula. Então ele coloca tudo em jogo da velha para te mostrar que ali tem alguma coisa que não consegue ser exibida, tá bom? É simples, é só isso mesmo. Você vem aqui e abre um pouquinho a largura da sua célula. Segundo erro é o erro de valor. Isso acontece quando você está fazendo uma fórmula ou um cálculo e no meio deles tem um texto. Isso acontece por quê? Por exemplo, aqui está escrito erro, que eu fiz uma espécie de mesclagem aqui. Mas aqui está escrito erro, jogo da velha. Isso aqui é um texto e isso aqui é um número. E o meu cálculo ficou assim. Entendeu por quê? A AB2 é um texto e a AB3 é um número. Então ele não entendeu. Então ele vai retornar esse erro para vocês. Divisão por zero. Esse cara aqui acontece quando você divide realmente um valor por zero. Por exemplo, aqui eu estou dividindo 17 por zero. Então ele vai te retornar um erro, porque 17 dividido por zero é nada. Você não consegue dividir alguma coisa por nada. Então se eu colocasse aqui 2, ele me retornaria o que eu preciso. Agora se eu deixar realmente como zero, ele não vai fazer nada, vai te retornar o erro. É simplesmente isso que você precisa fazer para corrigir, tá? Valor de nome, esse aqui também é bem legal. Imagina que você é um cara fanho, em vez de falar PROC-V, você fala BROC-V. Pronto, deu errado. Porque o Excel não vai reconhecer a fórmula, ele vai te trazer um valor de erro para te mostrar o seguinte: você escreveu a minha fórmula errado, eu preciso que você conserte. E aí é só você ir lá e corrigir a sua fórmula. E o REF? O REF eu acho que é um dos mais perigosos, porque é o seguinte: você fez um cálculo, uma fórmula, e aí sem querer você foi lá e excluiu uma coluna. Por exemplo, aqui eu tenho essa média aqui, ó. Eu vou apagar para fazer para vocês. Eu tenho a média desses valores aqui, certo? Me deu zero. Se eu vier aqui e excluir, ele me retorna um REF. Percebe que aqui ele também me retornou, né? Porque estava atrelado àquela coluninha ali. Então o REF vai acontecer quando você tiver uma referência que foi apagada, uma referência que sumiu. E isso aqui, cara, é um erro absurdo. Se você cometer esse erro, na moral, se você não conseguir voltar, dar um Ctrl Z, você fez uma baita de uma lambança. Então toma cuidado. Eu dar um Ctrl Z aqui, ó, só para explicar esse último aqui que é o ND. O ND vai aparecer quando você procurar algum valor, quando você procurar alguma coisa que o Excel não consiga encontrar. Então, por exemplo, eu fiz um PROC-V aqui e eu pedi para ele procurar o 20, a minha matriz foi esses valores, pedi na primeira coluna, porque só tem uma coluna nesse intervalo, e eu pedi uma correspondência exata. Mas tem o 20 aqui? Não, não tem o 20 aqui. Então o que vai acontecer? Ele vai me retornar um ND. Não tem esse valor aqui na sua tabelinha. Se não me engano, é não disponível a nomenclatura desse erro. Se eu colocasse um 20 aqui, ele iria me retornar, tá? Então, é basicamente isso. E agora eu te mostrei o que são os erros, mas eu vou te mostrar uma forma de você corrigir esses erros. E essa forma é usando uma fórmula chamada se-erro. A se-erro vai falar o seguinte: se tiver algum erro, então eu vou fazer algum processo, caso não, eu retorno o seu valor. Então, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui, ó, nosso PROC-V. Se ele retornar o que eu pedi, então tudo bem, o se-erro não vai operar. Agora, caso aconteça um erro, o se-erro vai entrar em ação e você pode colocar uma mensagem, você pode colocar um cálculo alternativo, uma fórmula alternativa, ou você pode colocar simplesmente o zero ou um espaço. E olha que legal, apareceu nada, então ele já me retornou o zero.
Agora, caso tenha algum 20 aqui dentro, ele já me retorna o meu PROC-V corretamente. Então, a se erro é uma tangente, a se erro é uma saída para o erro. E a se erro é a junção de duas fórmulas, a fórmula se e a fórmula é erro. Aqui, ó. Só que essa fórmula é antiga demais, então se você usa um Excel muito antigo, a se erro não vai existir. Mas caso, se eu não me engano, 2007 para frente, 2010 para frente, algum dos dois modelos Excel que já comporta se erro. Agora, se você usar um Excel muito antigo, que pelo amor de Deus, bora renovar, né? Você precisa fazer uma função se alinhada com uma função erro. E aí você vai testar. Se o valor é errado, você faz um teste. Caso não seja errado, você faz outro. Basicamente isso. E essas são as formas de resolver os seus problemas, e esses são os erros mais comuns do Excel, que, cara, simplesmente são fáceis de serem resolvidos. Então, a única coisa que eu peço para vocês é cuidado, porque se pelo menos esse aqui aparecer, já é para você ficar preocupado.